Bom dia, pessoal, e Sabadão com Agro no Ponto, onde o agro cearense se encontra. E eu sou Jaqueline Diógenes, mostrando as riquezas do nosso Ceará e dando voz a quem faz o campo acontecer. E o programa de hoje está animado. Você tem reparado que tem crescido os movimentos de celebração do agro através das feiras agropecuárias em todo o Ceará? Pois é, gente, é um reflexo do fortalecimento do agro cearense, que conecta pessoas, que fortalece as cadeias produtivas, que gera negócios e traz muitos empregos. E no programa de hoje, a gente vai até algumas feiras bem especiais. A parada de hoje vai até Crateús e Ocária. Então confere, porque esses locais tiveram suas feiras agropecuárias fortalecidas e sendo um grande exemplo para todo o Ceará. Confere! O agro está em festa. O Ceará tem sido palco de grandes feiras agropecuárias e festivais que trazem visibilidade para o produtor rural, conectando com novos mercados e gerando empregos. E a gente vai até Crateús, conferir a Expo Agro Crateús, que retorna depois de 29 anos e chegou com tudo, já como a segunda maior do estado. Confere! E resgatar uma história de 29 anos atrás e vi uma prefeita, mulher, resgatar isso. Você sente na população aquela alegria, aquela ansiedade de vir visitar, de vir ver como é que está toda a estrutura. E a gente resgatar também os sertões de Crateús como protagonista, né, na questão do agro, né, na questão da pecuária. Então a gente fica feliz. Isso mostra o tamanho que a feira é, o tamanho que a exposição é. Tanto que eu digo, quando a exposição, o ranking, né, que é medido, o que é medido é justamente o número de animais que a gente pode trazer para a nossa exposição. Então, exposição, a Expo Agro, se Deus quiser, ser um sucesso esse ano e vai crescer mais ainda. As exposições no estado do Ceará, elas estão tomando uma nova cara. Por quê? Porque estão começando a valorizar os produtores, né? Não só da agricultura familiar, como também os produtores, os agropecuaristas. Com isso, tem uma retomada da economia do campo, tem uma retomada da classe média rural do campo. Então você vê aqui uma exposição, depois de 29 anos que não ocorria, ela já começa grande, né? O menino já nasceu com mais de 5 quilos, mais de 2.000 animais dentro desse parque, uma premiação de mais de 170 mil reais. Você vê a beleza que é essa estrutura aqui, com animais de todo o estado e de fora do estado também. Há uma valorização do agricultor local, do produtor local, onde terão os concursos regionais, os concursos para quem é de Crateús. Tem esse diferencial que valoriza o produtor local, incentiva ele a vir e a ele a melhorar o seu rebanho. Que na exposição diz que se vale mais a amizade que se cria do que o negócio que se faz, porque depois volta para a propriedade para ter as suas vendas, para ter as suas comercializações. Então a feira agropecuária, as exposições agropecuárias, elas são muito importantes, onde quer que elas aconteçam. Bem como a gente tem que entender da articulação para que isso aconteça, que são feitas por muitas mãos. Então a união faz a diferença, então estão todos de parabéns. Há 32 anos que eu venho trabalhando em exposição. E de 3 anos para cá, ele teve uma revolução grande na parte de caprinos e ovinos, principalmente nas exposições, né? Crateús, que eu tinha dado aqui há muitos anos atrás, que era uma exposiçãozinha pequena e com pouca expressão, até me surpreendeu o tamanho da estrutura que aqui tem, né? Eu parabenizar a prefeita Janaína por essa estrutura, a DC, né, assessoria, que organizou tudo isso, porque organizar um movimento desse tamanho não é fácil. Isso leva muito tempo, muita estrutura, muita mão de obra e muito dinheiro para fazer tudo isso. Hoje, a gente não pode mais ficar, né, no campo com o olhar que a gente tinha antigamente, de produzir como os pais produziam, como os avós produziam. Porque a propriedade rural ela não pode mais ser enxergada somente como um local de produção. A gente precisa passar a enxergar a propriedade como uma empresa, né? Uma empresa rural, onde houve investimento naquela estrutura, né? Onde há trabalho acontecendo ali. Então a gente precisa despertar esse olhar empreendedor, né? Trazer inovação para a propriedade, trazer esse olhar empreendedor, trazer um olhar estratégico para a propriedade, né? Para que a gente possa transformar
isso em realmente um negócio, né? Porque ele precisa dar retorno, né? Então, como todo negócio, onde houve investimento, onde há todo uma energia voltada ali para dentro, ela precisa retornar para o produtor. Nessa retomada da Expo Agro Crateús, ele está aqui como um apoiador, né, nessa iniciativa para retomar essa cultura dos produtores, né, de vir aqui na feira, fazer negócios, expor seus animais. Tem aqui a Feira da Agricultura Familiar, com 40 boxes que está beneficiando a agricultura familiar, né? Temos aqui, né, um número grandioso de animais e a qualidade dos animais que estão expostos aqui na feira, muito grande. O Sebrae está aqui como apoiador dessa iniciativa. Todo mundo só enxerga o que acontece no ato da exposição, né? Mas isso começa de um planejamento de muitos dias antes, né? Então tem toda a equipe que trabalha na parte de planejamento inicialmente para dizer o que vai acontecer, quando que vai acontecer. Aí nós temos o médico veterinário, que é o responsável técnico do evento. Sem ele, esses eventos não acontecem. Nós vamos ter a parte da recepção desses animais, que é coordenado pelo médico, o RT, pelo veterinário RT e pela equipe de recepção dele, que vão vistoriar para saber se esses animais estão todos aptos com vacinação, com guia de trânsito, com atestado. Isso é o pontapé inicial do evento. Depois esses animais vão para a parte de catalogação, que é feita a inscrição, que muitas vezes é feito pela associação, a exemplo da BSI, né, que é feito pela ARCO, ou outras espécies que podem ser feitas no local. E aí a gente tem o pessoal, que a gente pode dar o exemplo da JMA, que ele pega os registros desses animais, divide em categorias, para que o jurado de admissão, que já é outra função, a gente vai olhar, o animal fulano de tal, ele tem tal idade, ele é uma fêmea, eu tenho que conferir se esse animal realmente está lá, que é uma fêmea, que tem tal idade, que tem tal dentição. Depois que passa pelo jurado de admissão, aí ele vai para a parte do julgamento, que no julgamento, aí lá nós temos outros profissionais, que são eles, tratadores, apresentadores e os jurados de classificação, que os jurados de classificação podem ser médicos veterinários, zootecnistas ou agrônomos, né? E aí cada um deles vai fazer a sua avaliação daqueles animais para daí premiar. Um outro, né, vertente que tem que ter, que é a parte da locução, né? Que aqui a gente tem o Alfredo, né, que é um dos melhores, na minha opinião, hoje em dia, roda o Nordeste todo, que ele é quem faz as chamadas. Vai começar a pista da raça Canidé, que vai ser agora a nossa próxima raça. Então ele diz, precisamos que o tratador, o apresentador, traga o animal da raça tal para poder ser apresentado. E aí ele, quando recebe o resultado que o jurado de classificação definiu, ele diz primeiro prêmio, segundo prêmio, campeão, reservado, campeão. E esses resultados voltam, né, para a catalogação para poder ser calculada a pontuação deles, né? Além disso, a gente tem nossa equipe de limpeza, que sem ela a gente não consegue ter um parque limpo para poder estar recebendo as pessoas. E aí a gente vai ter também outros profissionais que vão estar atuando na questão de organização das pistas, que podem ser veterinários ou tecnistas agrônomos, mas podem ser pessoas envolvidas, né? Que aí fica lá distribuindo colete, fica lá botando número, entregando o troféu, que é todo mundo que faz com que a exposição aconteça nesse show que a gente consegue ver aqui. Na verdade, nós mulheres, nós somos capazes de fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Então, aí tem essa visão, essa sensibilidade, né, de saber cuidar das pessoas, de saber cuidar dos ambientes, de saber cuidar do que ela no projeto. Então, assim, o projeto aqui da Expo Agro Crateús 2025, eu peguei, botei no coração e a gente fez todo um planejamento com toda a equipe, que nós realmente agradecemos muito a equipe que trabalhou aqui incansavelmente no sol, de manhã, de tarde, de noite. A gente agradece e nós podemos sim ser protagonistas em várias pautas. E a pauta do agro, que na verdade a sua maioria são homens, né? E nós, mulheres, nós podemos sim, que nós sabemos cuidar, sabemos fazer toda a ação que a gente possa estar atraindo todos os produtores. Então, assim, eu me sinto muito feliz por estar, né, por ser mulher e dizer às mulheres que nós somos capazes de tudo. Como diz sempre o nosso livro, nós somos capazes de fazer o que a gente quiser, a mulher pode estar onde ela quiser e eu me sinto muito feliz de hoje estar prefeita da nossa cidade, uma cidade de 80 mil habitantes, repito,
mas que representa não só Crateús, mas os sertões de Crateús. E aí eu fico feliz de ser hoje a segunda maior exposição do Ceará, com a premiação de R$170 mil. Vamos ter aqui vários campeonatos, então a gente fica feliz. A exposição está completa, né? Nós temos aqui vários, 2.200 animais, nós temos a Feira da Agricultura Familiar, a Feira do Empreendedorismo, nós temos também a Praça de Alimentação e várias ações aqui, então a gente está feliz por hoje estar. E já recebi várias ligações, os prefeitos e prefeitos da região estão também querendo resgatar isso. Então, assim, eu estou feliz porque você vê na população o sentimento de pertencimento, assim, o orgulho de ser crateuense, então a gente fica feliz de fazer parte desse projeto. Viva Crateús! E a Expo Agro Crateús foi um sucesso. E bonito mesmo foi ver o brilho no olhar do produtor rural que se sentiu valorizado, prestigiado e no lugar onde ele deveria estar, como protagonista. E eu aproveito e deixo um cheiro para todo mundo lá de Crateús. Muito obrigada pela receptividade. A gente se vê em breve. Bom, gente, agora o programa vai para um rápido intervalo para a gente tomar um cafezinho e já tá de volta. Estamos de volta e o programa Agro no Ponto vai até Ocara, no maciço de Baturité, conferir o Festival Caju Mel, que aconteceu em Ocara, um município que é considerado o supermercado do Ceará. Pois é, gente, então vamos conferir, porque teve muito caju com mel. Um evento que está celebrando o agronegócio do nosso município, o maciço de Baturité. Bem, a Caju Mel, o retorno após 8 anos sem ter tido essa atividade no município, que é a Caju Mel, a Feira do Agronegócio, da Agricultura Familiar, voltada para o produtor rural, né? A Caju Mel, ela celebra vários fatores do nosso município, tanto econômico, financeiro como agrícola. E isso aqui é uma realidade hoje do nosso município. Nós somos uma grande potência agrícola no estado do Ceará e a maior potência agrícola do maciço de Baturité. Então, a Feira Caju Mel, ela veio a brilhantar o nosso município, junto com a gestão que vem financiando projetos, que vem aperfeiçoando os agricultores, aprendizados, técnicas, vários fatores, né? Então, parabéns para a atual gestão, parabéns para os produtores do nosso município e que essa feira, ela, no próximo ano, a gente pretende aumentar mais ela ainda, porque como nós estamos dentro do nosso município é agrícola, então a tendência é que essa feira tome uma proporção muito maior do que está aqui esse ano, mas assim, a gente está vendo no olhar do produtor que essa feira, ela resgatou a nossa cultura, resgatou a nossa identidade. É isso, a Caju Mel chegou para ficar. O resgate do Festival Caju Mel, que foi idealizado e iniciado quando eu fui prefeito pela primeira vez, é justamente para dar visibilidade para o agronegócio do Ceará, do Nordeste do Brasil e do mundo, as potencialidades que o Ocara tem para a agropecuária. Que nós temos muitos expositores nos mais diversos estantes, expositores da apicultura, da cajucultura, expositores da pecuária, do artesanato, da cultura, mostrando que é um festival bem amplo, bem diversificado, que celebra realmente Ocara pela sua cultura do campo, a agropecuária, mas mostra toda uma tradição cultural, assim, que retrata muito da nossa formação. Então, um evento como esse, ele dá uma visibilidade às potencialidades que o município tem. E assim a gente vai dando visibilidade política ilustrativa às potencialidades que o município tem. Afora os representantes de instituições do Banco do Nordeste, do SEBRAE, do Banco do Brasil, da FAEC, de empresas privadas, tipo a Terra Fértil, entre outras, que aqui marcam presença. E a questão do network, o conhecimento, o acesso, os negócios. Eu já conversei há pouco tempo com um produtor aqui que disse que já encaminhou negócios e tal, assim, que abriu caminhos, novas possibilidades, que tinha vontade de ter acesso a uma determinada empresa que o festival teve. Então,
uma feira como essa, ela propicia negócios, comercialização, enfim, ela traz muitas possibilidades e abre muitos caminhos de negócio para o município. Quando o doutor Leonildo me chamou para fazer a Cajumel, né, eu não conhecia o cara, né, e quando eu entro para fazer um evento, eu quero conhecer as pessoas da região, quero conhecer o que a região tem de melhor, né, e o conceito do supermercado do Ceará foi eu quem criei desde o evento da PEC Nordeste, e eu disse assim, nossa, o cara tem um potencial tão grande, que aqui é o supermercado do Ceará, e a gente nem sabe o quanto depende de cara, né? E aí, dentro disso, a gente vai desenvolvendo as ações, né? E o meu desejo, até mesmo o propósito, é desenvolver a região através das pessoas locais. Tipo, eu poderia chamar um monte de gente massa de fora, mas tem um monte de gente massa dentro, né? E essas pessoas eu fui atrás. Claro que quando a gente abraçou, que se debruçou sobre o projeto era bem menor. Ele é numa programação somente de 16 às 22 horas. A Cajumel se transformou numa programação de 8 às 22 horas. E durante os 2 últimos dias ficou de 8 da manhã às 2 da manhã. Então, assim, foi uma programação bem extensa, bem intensa, né? E o que é mais gratificante é que fazer a feira de produtores locais e as pessoas se reconhecerem e mais, fazerem negócios e todas as pessoas dentro da região é o que me deixa muito feliz, né? E vieram prestigiar a cultura local. Aqui é conhecido por teatro de boneco, né? Personagens em bonecos. Então, teve os personagens, teve o pessoal do coral, teve hino cantado pelo pessoal daqui, teve o Mulheres do Agro, que até a orquestra foi de mulheres locais, né? Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo e a gente não tem a dimensão do que a gente está fazendo e o quanto que isso mexe com o sentimento de pertença. E esse sentimento de pertença das pessoas, elas me paravam no meio da praça e diziam assim, ei, eu tô vendendo. Nossa, pra mim isso é nesse resultado, né? E é assim, tá sendo bem desafiador, porque como tá sendo muito bom, a gente tá aqui no finalzinho, no último dia, né? Mas graças a Deus a repercussão muito positiva, a gente está com um compromisso de tornar a feira maior em 2026, né? A pedir do doutor Leonildo para me dar um espaço maior, você tinha evento na edições. Mas, assim, a ideia é que a gente tenha mais produtores querendo e se reconhecendo como um expositor do espaço que é feito para eles. Né? É isso que eu quero no próximo ano. Mais gente, mais expositor, mais pessoas passando e se orgulhando de estar aqui. E o Festival Cajumel foi uma delícia, cheio de sabores, significados e muita conexão entre os produtores rurais. E a gente aproveita e deixa um cheiro a todo mundo lá de Ocara que recebeu a gente tão bem. Bom, pessoal, agora a gente vai para um rápido intervalo, porque eu vou ali comer o meu cajuzinho e já tô de volta. Estamos de volta e vamos falar de histórias que inspiram. Eu te convido a conhecer a história do Humberto Gomes, lá dos sertões de Crateús e um apaixonado pelo sertão e pelo seu rebanho de Guzará. Vem cá, seu Humberto, compartilha a sua história com a gente. Olha, quem nasce no sertão, ele pode até andar por onde andar, mas ele sempre lembra do sertão, né? O sertão é aquele local onde você tem aquele calor durante o dia, um clima mais ameno à noite, né? Onde a gente, no meu caso, eu gosto de bovinos, então de manhãzinha cedo, quando eu levanto, antes de trabalhar, eu olho meus bovinos, vejo os meus animais, vejo que estão tirando leite, vejo a questão da reprodução, do manejo, e a gente passa o dia nesse trabalho também e nesse convívio que criar gado é uma coisa que é apaixonante. Você começa a identificar cada animal, conhecer pelo nome, a família, e é uma coisa que é intrigante e apaixonante. E o sertão, né?
essa aridez que a gente tem no segundo período, você tem um período de chuva de abundância, né? Que é logo no início, quando vem, e depois uma extrema aridez, um extremo que você tem que saber conviver com ele. Então, é importante aprender a conviver, ter novas tecnologias, e nós esperamos sim que a nova gestão traga para a gente um contato maior com essas novas tecnologias de convivência com o semiárido. O Crateús, o sertão do Crateús é minha casa, minha residência, eu vivo aqui, é um torrão natal que a gente ama, eu passei muito tempo fora, morando em Fortaleza, e retornei para cá já há alguns anos, e passei a viver nessa propriedade que pertence a um primo meu, mas é minha residência já há 20 anos, então eu moro aqui, é praticamente dentro de Crateús, é uma propriedade maravilhosa, uns sertões muito bom, e aqui eu me realizo com a minha família, vivendo aqui nessa paz, nessa tranquilidade, conduzindo um pequeno rebanho de leite, que as minhas vacas são mestiças, e eu uso o touro Guzerá para fazer o melhoramento genético nos animais, que eu acho que é uma raça que se adapta muito bem aos sertões do Crateús. Nós tínhamos aqui grandes exposições quando eu era adolescente ainda, eu não era nem expositor nesse tempo, quem fazia exposição nesse tempo era meu pai, meus tios, né? Então, a gente viu que a cada ano isso foi caindo, até que se acabou, caiu no esquecimento. A gente vê agora que a atual gestão, a prefeita Janaína, resolveu encampar e recuperar a exposição, e nós estamos de parabéns, porque realmente é uma grande exposição e temos recebido muito bem todos aqueles que vêm de fora e também os filhos de Crateús, do sertão de Crateús, que aqui tem comparecido. Olha, a gente vive num sertão que a gente demorou muito a compreender que a seca é certa, nós temos seca todo ano, então ainda é um grande desafio a gente produzir alimentação para os nossos animais, a gente fazer uma genética de qualidade, né? Nós passamos muitos anos. A falta da exposição também, você tem que buscar a genética mais longe. Quando você faz uma exposição, você traz genética bem perto de você. Então, na feira aí foi comercializado na exposição alguns animais de elite, e a gente espera que com a continuidade a gente tenha essa proximidade com os animais de elite, e que isso vai melhorar sensivelmente a nossa agropecuária. Olha, a gente é muito cansativo, mas se sente realizado e feliz quando vê um evento como esse e vê que o resultado do trabalho que a gente faz no dia a dia no campo e em outras áreas que a gente também atua, né? Sempre em busca de algo diferente. Então a gente tem procurado mudar, a gente tem evoluído, e eu sinto assim que a gente está no caminho certo, e eu espero que a gente continue nessa toada e que dê tudo certo, e que a gente vá se sentindo cada dia mais feliz e um pouco mais realizado do que o dia de ontem. Que história bonita! E a gente aproveita e deixa um abraço especial a todos os criadores da raça Guzerá. A gente se vê em breve. Bom, gente, dando continuidade a histórias que inspiram, eu te convido a conhecer o Júnior do Mel, um produtor especial, referência no maciço de Baturité, que é dedicado à preservação das abelhas. Ele, que começou sem nada, hoje é referência dentro da apicultura. Então vamos conhecer? Vem cá, Júnior do Mel, compartilha essa história com a gente. Meu nome, pessoal, é Francisco Nilton da Silva Júnior, conhecido como Júnior do Mel. Sou aqui de Ocara, Sereno de Cima. Vou mostrar aqui um pouco para vocês a importância do cajueiro com a apicultura. Aqui nós temos um favo de mel, ó. Aqui nós já temos mel da flor do caju, e começando já um pouco do caju também, que ele é um mel mais escuro. Como vocês podem ver aqui, ó, já está começando a coloração mais escura. O mel do caju ele é preto, né? Então é uma parceria muito bom. A flor serve para fazer o mel, o caju, e a abelha poliniza o cajueiro, aumentando a produção de castanha e caju, agregando valor e ficando muito a rentabilidade mais alta para a apicultura e para o cajueiro. Eu trabalho com as duas coisas. Conheci a apicultura assim, em caixas, né? O modelo Langstroth, que foi estudado, nasceu nos Estados Unidos. Já criava abelha no mato, já me merecei, né? Sou do interior, sempre gostei do interior, e eu achava mais meu tio, nós tirava mel no mato, nas árvores. Aí conheci em 2004, comecei a criar a iniciativa dele, que me deu umas 4 caixinhas. Eu já gostava, e hoje eu já sobrevivo da apicultura. Minha renda principal, temos outras atividades, mas a principal hoje é a apicultura. É uma renda, eu gosto, é uma renda muito lucrativa. Depende muito da natureza, tem anos bons, normais, uns anos mais um pouco de produção. É uma atividade que eu gosto e vivo aqui no interior. Estou criando minha família, graças a Deus, através das abelhas. E pretendo me dedicar mais ainda, Deus quiser, envelhecer na apicultura. Estamos aqui, né? E mais alegre ainda um enxame desse, né? Ó. Olha aí como é que tá aqui, elas, como tá no verão, ó, pegando. Você mexeu, comendo aqui o mel. Encosta aí, Marcos. Eu falei lá, ó, a gente usa a fumaça, né? Mexendo, elas correm para
Comer mel e encher o abdômen. Vamos levantar aqui, ó. Um enxame desse merece nós fazer divisão ano que vem. Que olha aí, 100% uma tela dessa, em pleno verão. Uma ótima genética para fazer multiplicação. Que história inspiradora. E a gente aproveita e deixa também um cheiro para todos os apicultores aqui do Ceará. Eles que têm ganhado o mundo representando o mel do Ceará são motivo de muito orgulho. Bom, gente, o programa Agro no Ponto fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Sábado que vem tem mais. Eu aproveito e te convido para continuar acompanhando as nossas aventuras pelo agro cearense. Já me segue lá no Instagram. Bom, e eu vou ficando por aqui. Aproveito e te desejo um ótimo final de semana. Continue ligado na grade da TV Jangadeiro, que está especial esse sábado. E a gente se vê no próximo final de semana. Um cheiro e chama no agro!